Antes de dar qualquer passo, pare por um instante. Respire fundo. Feche seus olhos e ore. Eu sei, o mundo ao nosso redor grita urgência. Temos decisões a tomar, problemas a resolver, caminhos a seguir. Mas a verdade é que não importa o tamanho da sua pressa ou da sua necessidade. Deus já sabe o que você precisa antes mesmo de você pedir. Lembra-se do que está escrito em Mateus 6:8? Pois vosso Pai sabe o que necessitais, antes de lhe o pedirdes. A oração é o nosso primeiro passo. É o início de tudo, porque é através dela que convidamos Deus a entrar no processo, a nos guiar, a nos dar clareza. Se nós tentarmos caminhar sozinhos, seremos facilmente enganados por nossos próprios sentimentos, pelo medo, pela dúvida. Mas quando oramos, colocamos a decisão nas mãos daquele que tudo vê, que tudo sabe. Quantas vezes você já começou o seu dia correndo, tentando resolver tudo sozinho? E quantas vezes, ao final desse mesmo dia, você se sentiu exausto, perdido, como se estivesse andando em círculos? O Salmo 37:5 nos orienta claramente: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Isso significa que, quando oramos, entregamos os nossos passos nas mãos do Senhor. E Ele, em sua infinita sabedoria, nos dirige para o lugar certo, no tempo certo. Você não precisa saber todas as respostas, você não precisa carregar o peso de cada decisão sozinho. Deus está aqui, bem ao seu lado, esperando o momento em que você vai parar e falar com Ele. Quando você se ajoelha, quando você abre seu coração, algo poderoso acontece. A oração é uma conversa íntima com o Criador do Universo, mas também é uma chance de ouvir a sua voz suave e clara, guiando cada passo seu. Lembra-se do que Provérbios 3:6 diz? Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. A oração é isso, reconhecer Deus em cada caminho, em cada decisão. Ela nos dá a certeza de que, mesmo sem saber o que o futuro reserva, estamos nas mãos de quem já conhece o fim desde o começo. Então, antes de dar o próximo passo, reze. Não importa se é uma decisão grande ou pequena. O poder da oração não está na complexidade das palavras, mas na sinceridade do coração. Deus está esperando por você, pronto para iluminar o seu caminho. Você já sentiu aquele frio no estômago diante de uma situação que parece impossível de enfrentar? Aquele medo silencioso que tenta sussurrar que as coisas não vão dar certo? Todos nós já passamos por isso. O mundo em que vivemos está cheio de momentos que podem nos desanimar, nos fazer duvidar. Mas sabe de uma coisa? A fé é o antídoto perfeito contra o medo. A Bíblia nos lembra constantemente que o medo não vem de Deus. 2 Timóteo 1:7 diz: porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Ou seja, o medo é uma ferramenta que o inimigo usa para nos paralisar, para nos fazer acreditar que somos pequenos diante das circunstâncias. Mas a fé nos lembra que Deus é maior que qualquer obstáculo. Quando você olha para o seu futuro, para os desafios à sua frente, o que você enxerga? Talvez seja uma estrada incerta, cheia de dúvidas. Mas Hebreus 11:1 nos dá uma definição tão poderosa da fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A fé nos dá uma confiança que vai além do que nossos olhos podem ver. Quando focamos em Deus, a incerteza do futuro não nos assusta, porque sabemos que Ele já está lá. Jesus nos deu um exemplo perfeito de como a fé vence o medo. Lembra-se da história em que Ele acalma a tempestade? Os discípulos estavam no barco, apavorados com a fúria dos ventos e das ondas. Eles acordaram Jesus, desesperados, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Marcos 4:38. Jesus, então, se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o mar obedeceu. Mas o que Jesus disse aos discípulos logo em seguida? Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Marcos 4:40. Esse é o ponto. A fé nos dá a coragem de olhar para a tempestade, mesmo assim, confiar. A fé é a âncora que nos mantém firmes, mesmo quando tudo ao nosso redor parece estar desmoronando. Quando você sente medo, lembre-se que Deus está com você, assim como esteve com os discípulos naquela noite no barco. E a sua presença é o suficiente para acalmar qualquer tempestade. O Salmo 56:3 é um versículo simples, mas poderoso. Em me vindo temor, hei de confiar em ti. Não significa que nunca vamos sentir medo, mas que, quando o medo vier, temos uma escolha.
Podemos deixar o medo nos dominar, ou podemos confiar em Deus, sabendo que Ele é fiel para nos guiar através de qualquer circunstância. Então, sempre que o medo tentar tomar conta de você, lembre-se da sua fé. Não é sobre a força que você tem, mas sobre a confiança que você deposita no Senhor. Ele é o seu refúgio, sua fortaleza, aquele que nunca falha. Quando olhamos ao nosso redor, somos constantemente incentivados a seguir exemplos, a procurar modelos de vida. E muitas vezes, buscamos inspiração em líderes, pastores, amigos, ou até mesmo em pessoas influentes. Mas, por mais que esses exemplos possam nos ajudar em alguns momentos, precisamos lembrar de uma verdade simples e profunda. Somente Jesus é o modelo perfeito. A Bíblia nos lembra em Romanos 3:23 que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós, sem exceção, somos falhos. Pastores, bispos, evangelistas, amigos, todos são seres humanos, e como tal, também cometem erros. Mas Jesus, Ele é diferente. Ele é o único que viveu sem pecado, o único que seguiu perfeitamente a vontade do Pai. É por isso que Hebreus 12:2 nos aconselha a olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Você já pensou nisso? Jesus não apenas começou a nossa fé, Ele a aperfeiçoou, a completou. Sua vida foi um exemplo perfeito de obediência, humildade e amor. Quando Ele andou por esta terra, Ele não buscou aplausos, Ele não procurou aprovação humana. Em vez disso, Ele buscou fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Filipenses 2:8 nos diz que Ele, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Essa é a vida que devemos seguir. Quando você pensa em como viver, em quem imitar, lembre-se que Jesus é o único que realmente merece ser seguido. Se olharmos apenas para pessoas, inevitavelmente seremos decepcionados, porque até mesmo os melhores entre nós podem falhar. Mas Jesus nunca falha. Por isso, olhe para dentro, busque orar, busque se conhecer, busque o silêncio, assim, como Jesus sempre fazia, quando queria buscar respostas com o Pai Todo-Poderoso. E ainda, Jesus nos mostrou o caminho da humildade quando lavou os pés dos discípulos. Ele nos mostrou o caminho do perdão quando, pendurado na cruz, disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas 23:34. E Ele nos mostrou o caminho do amor verdadeiro ao entregar a própria vida por nós, para que pudéssemos ter vida eterna. Não importa o quanto o mundo tente nos distrair com modelos temporários e falhos, precisamos nos lembrar diariamente de que o nosso foco deve estar em Cristo. Ele é o padrão. Ele é a luz. Ele é o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Qualquer outro exemplo que seguirmos será imperfeito. Mas quando seguimos Jesus, encontramos a perfeição que só Ele pode nos oferecer. Então, a próxima vez que você buscar alguém para seguir, alguém para se inspirar, olhe para Jesus. Fixe os seus olhos nele. Porque Ele é o único que nunca vai te decepcionar. Você não está sozinho. Cada passo que você dá, Deus está ao seu lado, pronto para guiar, cuidar e te proteger. Ele conhece os seus medos, Ele vê suas lutas, e mesmo quando tudo parece incerto, Ele está ali, firme, esperando que você confie nele. Lembre-se, antes de dar qualquer passo, reze. Quando o medo bater a porta, escolha a fé. E, acima de tudo, mantenha seus olhos em Jesus, o único que nunca falha. Se sentir em seu coração, se inscreva no canal, curta e compartilhe o vídeo. Ao fazer isso, você ajuda a espalhar a palavra de Deus pelo mundo. Que Deus te abençoe grandemente. Um abraço com muito amor e carinho. Fique com Deus.